Bom dia, e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. É o desejo que eu tenho, porque é esta graça que ainda nos traz alegria e traz salvação por meio da fé que nós temos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o único digno de honra, glória, louvor e adoração. E como grande pregador e reformador, ele anunciou o seu evangelho. Ele fez discípulos e mandou que esses discípulos fizessem mais discípulos. Escolheu 12 para apóstolos e depois converteu a Paulo. Que tornou-se um discípulo, e por que não dizer um apóstolo, que foi contactado diretamente pelo Espírito Santo. Mas, meus queridos e amados irmãos, eu tenho observado nos últimos dias que parece que as pessoas só consideram bênçãos de Deus os valores materiais. Perdem a noção dos valores espirituais, blasfemam contra os dons espirituais, porque a palavra de Deus, o próprio Jesus disse que o evangelho seria pregado até os confins da terra. E ele só veio nos alcançar 1500 anos atrás. Essa palavra, ela é válida para todos nós. Primeiro porque ela não distingue judeu, grego, gentil. A todos aqueles que aceitam a Jesus como seu Senhor e Salvador, ele é filho de Deus. Portanto, não adianta entrar em contenda, genealogia, porque é isso, porque é aquilo. Porque, olhem, eu tenho observado que a igreja está estagnada. Se chegou a 20% de crentes na face da terra, parou. Não está mais crescendo. Porque as pessoas só estão pensando em si mesmas. O evangelho só é pregado dentro das igrejas. São poucas as pessoas que pregam o evangelho nas ruas, que anunciam a palavra de Deus, como ele mandou: ide. Ide, amados, não é ficar parado, é ir. Ele mandou você pregar o evangelho a toda criatura. A nossa missão aqui na terra é pregar o evangelho. Como podemos dizer, ganhar almas para Jesus? Porque na realidade Deus é quem faz tudo. Mas ele mandou que você fizesse duas coisas continuamente: orar sem cessar e anunciar o evangelho a tempo e fora de tempo. Mas muitos só querem estar dentro das igrejas,
pregando a palavra, querendo aparecer, eu sou, o eu. A igreja nos tempos apostólicos crescia porque existia união. Havia comunhão entre os irmãos. E isto está acabado nos dias de hoje. Cada um procura mais aparecer do que pregar. João dizia, lá no deserto, é preciso que eu desapareça e que ele cresça. Amados, quem tem que crescer é Jesus. A nossa missão é anunciar a palavra de Deus. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Mas é preciso você pedir a Deus para colocar amor dentro do seu coração, para que você assim anuncie a palavra dele. Você foi escolhido para isso. Você é um escolhido. Você não escolheu a Deus, não. Foi Ele quem te escolheu. Ele foi quem nos escolheu. Nos deu a oportunidade em nossa vida de buscar o seu reino e a sua justiça. E quando nós assim fazemos, o que nós precisarmos, Ele acrescenta em nossas vidas. Nós só precisamos da graça de Deus. Bênção material não vale nada. Ela é apenas uma necessidade. Nós precisamos comer, vestir. Se tiver um local para morar, excelente. Mas você não viu nenhum dos apóstolos querendo isto. Nós não somos árvores. Nós não somos árvores. A árvore é que finca suas raízes e não pode sair, não pode andar. Mas Jesus nos mandou ir e pregar o evangelho a toda criatura. Essa loucura que parece aos homens assim, porque parece loucura andar pregando a palavra de Deus, isso, aquilo. Eu sei que existem, amados, muitos exageros, mas nós não vamos contestar, porque Deus é aquele que opera em todos nós, tanto querer como efetuar. E sem Ele, nós nada podemos fazer. Nós necessitamos da sua graça. Nós necessitamos do seu amor. A sua graça é suficiente, porque a graça, ela nos traz os frutos do Espírito. Irmãos, eu insisto, vamos nos unir, porque quando a igreja vivia em comunhão, quando a igreja vivia sem tanta contradição, quando a igreja buscava o reino de Deus e a sua justiça, vivendo ali, todos juntinhos, a igreja crescia. Por quê? Não era porque os apóstolos pregavam, não. Era Deus quem acrescentava à igreja todos aqueles que se haviam de salvar. E Ele continua fazendo a mesma coisa nos dias de hoje. Mas parece que nós não estamos acordando para isto. Amados, os dons espirituais, todos os dons espirituais, eu insisto, porque muitos pregadores dizem que os dons espirituais foram naquele tempo. Meu amigo, se alguma coisa na palavra de Deus foi para os tempos dos apóstolos, então a palavra de Deus não é para nós. Se você crê dessa maneira, a palavra de Deus não é para mim nem para você.
Porque nós não somos daqueles tempos. Essa palavra chegou até nós, como Jesus disse. Então essa palavra, ela permanece fiel e verdadeira em todo o seu teor. Toda a palavra, ela é para nós nos dias atuais. E a cada dia, ela se renova. A cada dia, ela nos mostra uma coisa diferente. Eu sentei aqui, fiquei um pouco meditando o que eu iria dizer para vocês. Mas estou falando comigo mesmo. Nós temos a oportunidade hoje de pregar o Evangelho em todo local dentro do Brasil. E, de repente, não estamos fazendo isso. Mas muitos missionários estão sacrificando as suas vidas, estão morrendo por causa deste Evangelho, desta palavra. Então, esta palavra tem um fundamento, que é a salvação para a vida eterna ao lado de Deus. E nós temos que pregar. Não adianta nós nos preocuparmos, amados, com problema de tribulação, de grande tribulação, se ela vem aqui, se ela vem depois, porque é tanta discussão e ninguém chega a um denominador comum. É um absurdo, amados. Como é que pode a palavra de Deus ser anunciada de forma diferente? Onde está a unidade do Espírito? É uma só fé, um só batismo. É preciso que nós estejamos em união. Não há contradição. Agora ficar contendendo sobre predestinação, sobre presciência, sobre eleição, sobre a grande tribulação, quando é que Jesus vem, meu filho? Não se preocupe quando é que Jesus vem. Não se preocupe com isso. Continue fazendo a sua parte, persevere até o fim. Porque é importante que quando você vá para Ele. Olhe, quando nós morremos, nós temos um lugar para a gente ir. E é o céu ou o inferno. Ou vamos para o paraíso ou vamos para o inferno. Pregando e anunciando e fazendo a obra de Deus como Ele nos ensinou, na hora que nós partimos daqui desta terra, nós vamos estar com Ele. Agora ficar se preocupando quando é que vem a grande tribulação, se preocupando se eu sou predestinado, se eu sou... Eu tenho que fazer aqui a vontade do meu Pai. A vontade do nosso Pai, amados. E a vontade dele é que nós preguemos esta palavra. E não precisa muita coisa, não. Você pode pregar a palavra de Deus apenas dizendo: é chegado o reino dos céus. Ele ensinou assim, de forma simples. A Bíblia, ela está aí. Os reformadores sacrificaram suas vidas para que esta palavra chegasse às suas mãos. Pedro Valdo era um grande comerciante e ele vendeu todos os seus bens para mandar fazer Bíblias, copiar Bíblias para distribuir para o povo. Lutero procurou de todas as formas traduzir a Bíblia para que essa Bíblia chegasse às mãos do povo, para que o próprio povo também compreendesse. A palavra de Deus, ela está aqui perto de nós. Deus sempre Ele está perto de nós. Todo dia falava com Adão lá no paraíso. Falou com Noé. Falou com Moisés.
Mandou seu filho para ficar cara a cara conosco, com os nossos antepassados, com os apóstolos. Se mostrou pessoalmente. Jesus veio para aqui para a terra pregar a palavra de Deus, sofreu mais do que todos. Ninguém sofreu nesta terra mais do que Jesus Cristo. E deu a sua vida por nós, para nos salvar. E nós ficamos aqui questionando qual é o tamanho da sandália que ele calçava, que tamanho era a túnica, qual era o manequim dele. Pelo amor de Deus. O senhor me desculpe, mas vamos nos unir, vamos procurar anunciar a palavra de Deus tal como ela é. É chegado o reino dos céus. É assim que Jesus foi, é assim que Jesus mandou. Ide, anunciar e expulsar os demônios, fale em novas línguas. E se alguma coisa mortífera chegar a tocar em vós, acabou, você não vai morrer disso. A palavra de Deus está aqui, bem pertinho de nós. Vamos ler a palavra de Deus, amados. Amados, vamos ler a palavra de Deus. Porque o muito estudar é só enfado da carne. Você vai enfadar a sua carne. Leia a palavra de Deus, porque Deus vai te mostrar o que é que você precisa aprender. Vamos ouvir os nossos pastores, vamos ouvir os doutores, os nossos mestres, porque existem doutores e mestres que vivem estudando a palavra de Deus. Vamos buscar o conhecimento, mas vamos crescer antes na graça. Porque a Bíblia diz que crescer na graça e no conhecimento. E o conhecimento só vai fazer mal quando você acha que é você. Eu só vou achar. Aí quando eu acho que eu sou tal, que foi eu que descobri isso, eu que descobri... Não. É o Espírito Santo de Deus que toca o seu coração e que te mostra determinadas coisas, assim como ele tem me mostrado. Ele mostra a cada um de nós. E quando eu chego a divergir de alguma coisa com você, acerca da palavra de Deus, vamos orar e pedir a Deus para que Ele nos mostre o caminho certo, o que é que está certo, o que é que Ele quer. Não adianta. Dons foi dado aos homens, doutores, pastores, evangelistas, mestres, todos os dons. Mas aquele que é mestre, saiba que ele deve ensinar a palavra de Deus tal como ela é. Ele que ensine. São doutores, ensinem. É assim que a Bíblia manda. O que você aprende, você ensina. Agora, contender não vale a pena. Meus amados, é terrível você... Como é que as pessoas vão acreditar na palavra de Deus se as pessoas vivem aí sacudindo pedras umas nas outras, anarquizando que fulano é isso, que fulano... Irmãos, a palavra de Deus é bem clara. Amados, não faleis mal uns dos outros. Isto é a palavra de Deus. Falar mal é o que acontece, a gente vê tanta coisa, irmãos.
Como é que as pessoas fora vão querer seguir o exemplo? Que exemplo é que estão dando? Se vive se contendendo, se agarrando, se esculhambando nas redes sociais, se dizendo coisas e mais coisas, uns contra os outros. Pelo amor de Deus, não queiram ser mestres em vós mesmos. Vamos tirar o nosso ego, vamos tirar a nossa vaidade e vamos orar mais, pedir a Deus que nos conceda a graça de podermos anunciar esta palavra, ter essa oportunidade, amados, oportunidade única que nós temos de anunciar esse evangelho e não fazemos. Eu vejo a dificuldade porque aqui na nossa igreja mesmo, aqui no Antônio Bezerra, a dificuldade é grande. Aqui no estado do Ceará, capital de Fortaleza, aqui no bairro de Antônio Bezerra, onde eu moro, na igreja da Assembleia de Deus do Templo Central, onde eu me congrego, a gente tem todo o aparato para anunciar a palavra de Deus, mas não existem pessoas que se ofereçam para fazer esta obra. Sempre aparece um empecilho. E os irmãos que estão imbuídos, que têm vontade, muitas vezes estão trabalhando para manter as suas famílias. Mas nós temos uma igreja com 300 e tantos membros. Mas nós vamos anunciar. Nós estamos agora no meio desta pandemia. E eu espero que Deus, porque Deus trouxe muitas coisas boas através dessa pandemia. Coisas boas. A gente só olha porque não presta. Mas ele trouxe coisas boas. Ele está mostrando quem é quem. Está desmascarando aqueles que não são crentes realmente. Que estão no nosso meio, mas que não pertencem a nós. Mas aquele que realmente crê em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, das nossas vidas, estes, eu tenho certeza de que perseverando até o fim. Olha, irmão, perseverar até o fim. Porque os empecilhos, os problemas são grandes. Esta pandemia, eu costumo dizer que não é 1/100º daquilo que está por vir. Por isso, vamos nos manter fiéis, ou até Jesus voltar, ou até nós irmos. Porque se você vai e não está vigiando, você já sabe qual é o seu caminho. Porque conhecendo a palavra de Deus, pode ter certeza que é para o inferno. Mas se você estiver em Cristo, se você é uma nova criatura, então sim. Aí você vai alcançar a vida eterna ao lado de Deus e seus anjos. Então, amado, era isto aí. Eu acredito que até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos dado compreensão e vamos nos unir. Lembre-se, a obra de Deus é pregar o Evangelho a toda criatura. E não se preocupe, porque nós temos que fazer a nossa parte e Ele vai fazer a dele. É Ele quem acrescenta, não se esqueça. Não é a sua pregação, não é a sua oração, não. Nós temos que continuar orando e continuar pregando, incessantemente. Mas é Ele quem acrescenta à igreja todos aqueles que se hão de salvar. Então que Deus abençoe a todos. Eu aqui mais uma vez agradeço esta oportunidade em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém?